Vamos lá para a nossa palavra de hoje, que ela começa com um pequeno testemunhozinho. Na sexta-feira, no início, na abertura do jejum, eu fui lá para o fundo, fiz uma oração, que inclusive o fundo anda congestionado lá. Virou o lugar oficial das orações ali. E eu fui lá e fiz uma oração a Deus. E, dentre tantas coisas que eu falei, eu disse ao Senhor assim: Senhor, faz tanto tempo que eu não recebo boas notícias. Sabe aquela notícia que você recebe, assim, inesperada? Você não está esperando. Você faz sua lista de gratidão, você fala com Deus, você reconhece as coisas que você tem, mas que delícia quando você recebe uma ligação inesperada de algo que você não estava esperando. E boas notícias são sempre bem-vindas. Você sabe que na Bíblia tem muitos detalhes e muitas palavras que falam sobre as boas notícias. Então, sabe o que você tem que perseguir na sua vida? Ser um portador de boas novas. Como é bom nós sermos portadores de boas notícias para as pessoas e levarmos alegria para elas. Esperança, transformação. Tem uma palavra que eu não separei aqui para mim, na apostila, mas pedi para eles colocarem aqui para mim, que diz assim, em Atos 8:11. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com as suas feitiçarias. Mas eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo, e foram batizados tanto homens como mulheres. Boas novas fizeram aquele povo não só crer, mas ser batizado no Espírito Santo. Olha o poder que boas notícias têm para uma pessoa. E eu ali na minha oração falei a Deus isso, falei, Senhor, já faz um tempo, inclusive nesses 52 dias, que eu não recebo uma boa notícia. Sabe quando você olha aquela ligação, você fala, o que será que eu fiz que eu não sei? E aí você tem que ressignificar as coisas. E aí, terminou o culto, ok, segui a vida. Quando a gente vem para o culto à noite do encerramento, se você se lembrar da penúltima palavra da bispa, era o quê? Boas notícias. Ali, eu só não gritei porque eu estou bem aqui. Eu não posso. Mas quando eu ouvi aquilo, eu vi a resposta do Senhor. Você achou que eu ia falar assim, aí alguém me ligou e me deu uma boa notícia, né? Ao contrário. Ao contrário, desde então ainda não recebi algumas boas notícias de homens, mas de Deus muitas. Porque só naquele culto ali, quando ela foi trazendo toda a palavra, tanto a primeira, a segunda, que eram palavras tão importantes e transformadoras, quando ela traz aquela palavra de boas novas, boas notícias, e que as pessoas que receberiam aquelas boas novas gritariam de alegria. E eu pensei, estou quase gritando, porque é para mim. Tampa o ouvido, todo mundo, era só para mim. Ali eu tinha certeza que o Senhor estava me respondendo. As boas novas do Senhor. E eu fui tendo a dimensão de o quanto a Bíblia é cheia de boas novas o tempo todo. Esse culto é um culto profético, é um ato profético, mas não porque a Mariana recebeu revelações do Senhor, muitas. Todo mundo pode abrir a sua palavra e se alimentar das boas novas que Deus tem para nós. Todo dia. Às vezes a gente está esperando boas novas de alguém, ou de algum lugar, ou um resultado de alguma coisa. E as suas boas novas que você tem que focar estão na sua palavra, na sua Bíblia, que você lê todos os dias, eu tenho certeza. Por isso que a gente precisa focar em tudo que o Senhor fala. Boas notícias faz uma pessoa ser batizada no Espírito Santo. Boas notícias faz aquela pessoa tomar um ar assim para continuar caminhando. Sabe quando você parece que está caminhando um pouquinho mais cansado, e aí vem alguém te dar uma boa notícia de você está chegando, viu? Está terminando o seu caminho. Não te dá um fôlego a mais? Eu, quando estou fazendo academia,
E às vezes quando eu fico naquela, ou na esteira, ou naquele aparelho que faz escadinha lá, sabe, eu preciso até tampar o tempo. Porque eu fico numa ansiedade para aquele tempo passar logo, que parece que nunca acaba. 15 minutos, parece que levou 1 hora para mim. Porque eu fico vendo cada segundo, cada minuto passar daquele relógio ali, eu falo, não, tem que tampar isso aqui. E aí, quando eu tiro e vejo, ai, faltam só 2 minutos, aí eu tenho um gás a mais. É uma boa notícia para mim. Está acabando, calma, está acabando, está chegando. E por isso que hoje, além de você receber as boas notícias do Senhor, porque eu venho lhe trazer boas novas, além de você receber as boas novas do Senhor, você vai ser um portador de boas novas. Hoje, inclusive. Ao final desse culto, durante todo o seu dia, você vai ser um portador de boas novas na vida de alguém. Você vai plantar na vida de alguém aquilo que você gostaria que plantassem na sua. E eu não estou falando de boas novas aleatórias assim, não. Eu estou dizendo de coisas concretas, de coisas que você tem certeza ao falar. E a palavra que veio no culto é Isaías 49. Você, anunciador de boas notícias a Sião, suba um monte bem alto em Jerusalém, grite bem alto, sem medo. Diga a todas as cidades de Judá, o seu Deus está chegando. E essa é a boa notícia, a primeira boa notícia que eu tenho para trazer para você. Que você vai, além de ser um portador de boas novas na vida de pessoas próximas a você, está dizendo assim, ó, anuncia a todo mundo, o Senhor está chegando. Eu não sei quando Jesus vai voltar. Poderia ser logo. Quem não quer morar com o Senhor no céu? Mas independente disso, quando eu vejo essa passagem de o seu Deus está chegando, é para mim uma frase de consolo. E para você também tem que ser. O seu Deus está chegando para te ajudar nessa situação. O seu Deus está chegando para arrumar essas coisas aqui. O seu Deus está chegando para te ajudar nesse problema de saúde ou nesse diagnóstico médico que você acabou de receber. O seu Deus está chegando para socorrer sua casa. O seu Deus está chegando. Ele está vindo, ele está chegando, ele não está parado, ele não está ali sem ouvir as nossas orações. Às vezes a sensação que nós temos é o quê? Será que Deus está me ouvindo? Ele está ouvindo, mas há momento para todas as coisas. Há o tempo de você lutar e recomeçar e você mesmo se refazer. Há o tempo de você consertar as coisas, pedir perdão, limpar toda a bagunça, carregar sua maquinha e sair andando. Há o tempo de você, até nas orações, ficar em silêncio, porque, eu confesso a você, houve orações em que não sai uma palavra da minha boca. Só lágrimas, palavras não. Mas a Bíblia diz que nós temos um tradutor full time de lágrimas, então eu vou crer nisso. Que ele está entendendo exatamente tudo que eu estou falando. E às vezes aquilo que eu ia tentar explicar em palavras, só as expressões e os gemidos inexprimíveis explicaram a Deus. Em Lucas 2, no versículo 10, diz assim: mas o anjo os acalmou. Não tenham medo, disse ele. Eu lhes trago boas notícias de grande alegria, e isso é para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essa é a primeira boa notícia que eu tenho para lhe trazer. Boas novas do Senhor chega a você. O nosso Redentor vive. O Senhor Jesus vive. Nunca fale dele no passado. Ai, que Jesus viveu, que Jesus fez isso, e Jesus não sei o quê. Ele ainda faz. Ele ainda vive. Não, porque Jesus, quando fez, estava fazendo ali, ele faz hoje. Se você orar a Deus e dizer assim, ó, Senhor, faz de novo. Faz de novo agora. Os mesmos milagres que o Senhor fez, o Senhor pode fazer novamente. Nunca fale dele no passado, porque ele vive. E essa é a primeira boa notícia que você tem que receber.
Por que você tem lutado por essas coisas? Porque Ele vive. Por que você levanta todo dia de manhã? Porque Ele vive. Por que você tem esperança do amanhã, de viver coisas novas e boas novas e coisas diferentes? Porque o Senhor vive. Por que você continua fazendo tantas coisas, ainda que algumas coisas cheguem e tentem atrapalhar, ou alguém venha e decepcione você, ou você decepcione alguém? Porque Ele vive. E se Ele vive, há esperança, há amanhã, tem porquê, tem saída, tem tudo. Não acabou. O Espírito Santo não nos deixou. Por que tem pessoas desistindo? Ele vive. Por que tem pessoas tirando suas vidas literalmente e também só deixando de viver mesmo? É aquela pessoa que parece um zumbi que só caminha, só caminha. Por quê? Porque não tem esperança no amanhã. E a esperança de um crente no amanhã tem que ser essa, porque ele vive. Por que você faz mais um propósito? Porque ele vive. Por que você vai na igreja todo dia? Ou por que você faz mais um jejum? Ou por que você faz isso? Porque ele vive. Porque ele vive, então há esperança, há porquê, há sentido nas coisas. A nossa vida tem um sentido. Você nunca ouviu a frase ou alguém dizendo a você: minha vida não tem mais sentido, porque ela não crê em Jesus. Ou às vezes até ela ouviu falar do nome de Jesus. A expressão dela, minha vida não tem mais sentido, é porque ela foi roubada completamente, ela já não acredita mais que Ele vive. O nosso Salvador nasceu e vive. Morreu, ressuscitou e vive. Então você pode crer no amanhã. Quer notícia mais milagrosa que essa? Então se hoje alguém chegar a você e falar assim: eu não sei porque, não sei se eu devo continuar. Por que eu devo fazer isso? Porque Ele vive. É simples, porque Ele vive. Ele quem? Jesus Cristo. Ele vive, você pode crer no amanhã. Porque Ele vive, você não tem mais medo das coisas. Porque Ele vive, você tem esperança de sonhos tão altos, que a sua mente é pequena para conceber. Às vezes fala assim, sonhe grande. E você sonha com algumas coisas que não está nem perto do que Deus pode fazer para você. Por que eu sonho com isso? Porque Ele vive. Por que eu faço uma lista ali de pedidos ao Senhor? Porque Ele vive. Por que o meu projeto, quando fala, abre, leia seu projeto, por que você lê aquele projeto e acredita que essas coisas, que essas muralhas serão reconstruídas? Porque Ele vive. Então, se Ele vive, tem jeito, tem saída para qualquer coisa, para a situação mais impossível que você possa ter enfrentado ou estar enfrentando, há saída e há solução, porque Ele vive. Não porque a gente tem uma fórmula mágica, mas porque Ele vive. E você tem esperança. Quando eu estava lá na sede de Rio Preto, e eu congregava lá, e eu ainda era membro, não era obreira, nada, eu me lembro de ouvir essa música toda Santa Ceia, o Porquê Ele Vive. E quando eu parei para prestar atenção na letra, eu fui entendendo. Porque havia vezes que eu estava lá no culto, e quando terminava o culto, eu não sabia como é que ia ser meu dia. E lá o culto era bem cedinho, inclusive, e eu sinto falta desse culto bem cedo. Eu gostava do culto das 6:30 da manhã. Você também deveria gostar. 6:30, sim. 6:30. E era uma delícia. Pensa que você chega com o dia nascendo, assim, você não teve tempo de se contaminar com nada. Sabe quando você não tem tempo de ouvir nada? Porque as pessoas que poderiam te tirar a paz estão dormindo? É isso. Aí você chega lá, cedo, limpo, só para receber mesmo. Era uma delícia. Difícil era ficar depois no culto das 9. Quem ficava no culto das 6:30 e tinha escala no das 9, mas que batalha. Que até em pé, assim, era difícil, realmente. Mas, aí eu ouvia essa música, e eu ouvia esse louvor, e tinha vezes que eu saía da igreja sem saber como que ia ser o amanhã. Eu não sabia o que teria de almoço e se teria almoço. Sabe quando você sai programando alguma coisa? Bom, quando eu sair daqui, eu vou fazer almoço para minha família e eu vou fazer a comida tal, porque hoje é domingo, dia de macarrão, dia de lasanha, de não sei o quê, né?
vou fazer isso, vou programar. Eu saía daquele culto, eu não sabia se eu ia ter almoço. E aí, quando eu ouvi esse louvor, eu fui entendendo. Por que eu posso crer no amanhã? Porque ele vive. Como é que vai ser meu amanhã? Não sei, só sei que ele vive e ele está lá. Eu só sei que ele vive e ele está me esperando. E alguma coisa ele vai fazer. É assim que você tem que viver todos os teus dias. Essa situação que você acha que se levantou e que é tão difícil, tão impossível, as únicas palavras que você tem que dizer ao mal é: ele vive e acabou. Não tem mais vez para você. Às vezes a gente dá tanta força, tanto poder para o mal, para o que ele está fazendo, que você se esquece do poder que foi dado a você com versículos assim: meu Redentor vive, ele não morreu. Ninguém pode expulsar ele de nenhum lugar, a não ser que ele queira sair. Mas ninguém pode falar assim: sai daqui. Não pode. Não. Se ele quiser sair, ele sai. Porque ele é o dono de tudo. Em 1 João 1,9 diz: mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda maldade. Quer uma segunda melhor notícia do que essa? Você está aí sendo acusado pelo mal, de alguma coisa que você fez. Nossa, mas de novo, nossa, você não muda, hein? Que é isso? Outra vez? Mas pelo amor de Deus, você não muda, hein? Você não evolui. Olha o mal aqui soprando no seu ouvido. Uma pessoa veio falar comigo esses dias e ela falou para mim assim: porque eu ouço a palavra a manhã toda. Mas antes disso ela tinha falado para mim assim: porque eu estou com medo de não estar fazendo o suficiente. Eu não está ouvindo o suficiente, não está fazendo o suficiente. Aí eu virei para ela e falei assim: você não disse que ouve a palavra a manhã toda? Sim. Falei: então o diabo soprou no seu ouvido que o que você faz não é suficiente, você acreditou. Pronto. Você acha que Deus diria algo nessa linha para alguém, oprimindo a pessoa? Deus orienta. Precisa fazer mais isso, precisa melhorar nisso, precisa orar mais assim, precisa abrir um jejum dessa forma, precisa fazer um corte na carne. Vamos lá. O Senhor orienta. O Senhor não vem acusando você. Está vendo? Você não ora o suficiente, você não ouve a palavra o suficiente. Você não é bom o suficiente. Deus não fala assim. Ele não fala assim com ninguém. Quem está soprando isso no seu ouvido, de que o que você está fazendo é insuficiente, de que aquilo que você fez, aquele pecado que você fez, acabou com a sua vida, fechou portas para você para sempre, não tem saída, não tem solução, lá vem o Senhor te trazendo boas novas. Seus pecados foram perdoados e deles o Senhor não se lembra mais. É claro que tem que haver arrependimento, você tem que se arrepender. E se sentir envergonhado de ter feito algumas coisas. Oh, meu Deus, que vergonha. Senhor, que vergonha. Me perdoa. Prontos. Seus pecados foram perdoados. E essa é mais uma boa notícia que você tem que levar para alguém e dizer, quando ela estiver sendo oprimida pelo mal, oprimida de tal forma que às vezes ela não consegue levantar de manhã, porque ela fez de novo, porque ela errou de novo. E aí, o que você tem que falar para ela? Escuta, o Senhor te traz boas novas. Seus pecados foram perdoados e o nosso Deus não se lembra mais. Seus pecados foram perdoados para de viver sendo acusada, porque o nosso Senhor vive, e se Ele vive, os nossos pecados foram perdoados, nós fomos perdoados, não haveria sentido na cruz, se não fosse o perdão e a redenção. A cruz não é para você ficar pecando, não, e pedindo perdão. A cruz vem para aliviar, para dizer assim, errou, se arrependeu, não faz mais, vai, não peques mais. Essa é a palavra. Vai, não peques mais. Por isso a cruz existe. Não tem mais sentido para mim, porque você não acredita que Ele vive. Não, porque o que eu fiz assim é imperdoável para os homens, para Deus não é. Deus perdoa. E é isso que Ele está dizendo hoje para aqueles que estão sendo acusados o tempo todo e bombardeados na mente. Sabe o que você tem que dizer? O Senhor já veio me dizer hoje, viu? Eu fui perdoado. Caia fora daqui. Não fale mais comigo. Você não tem mais direito de soprar nada no meu ouvido. Ainda que alguém lembre o que você fez. Mas fulano fica falando das coisas que eu fiz no passado. Deixa o fulano.
O fulano lembra, porque o fulano é homem. Mas Deus não lembra. E Ele não vai voltar e ficar dizendo, você não lembra o que você fez há 6 anos, há 10 anos, há 5 anos? Você não lembra o que você fez? Você não lembra? Olha só o que você fez agora. Olha só o que você fez para não sei o quê e tal, não sei o quê. Homens fazem isso. Homens são falíveis. Deus não faz isso. Ah, então quem está falando no meu ouvido? O diabo. Olha o seu confidente aí. Se você não botar ele para correr, ele está aqui só soprando no seu ouvidinho, ó. E você está acreditando como se fosse Deus fazendo isso. E Deus não faz esse tipo de coisa. João 3:16. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é mais uma boa nova do Senhor. Você não vai perecer. Isso que se levantou diante de você, e se levantou de uma forma tão assustadora e assombrosa, que você está ali, ó, temendo alguma coisa, temendo não ter como pagar algo, temendo não sanar algumas coisas, temendo, ou às vezes tem situações de pessoas que estão como eu era antes, não sabe o que vai almoçar, não sabe o que vai jantar, não sabe como vai suprir isso dentro de casa, não sabe como vai pagar a escola do filho, como vai pagar o financiamento do carro, ou como vai pagar aquela conta, ou como vai fazer isso. Não sabe, não sabe. Se não fizer uma venda, o dinheiro não vai entrar. Se não entrar um cliente para sanar aquelas... Se o senhor não enviar alguém para te ajudar a sanar aquilo e comprar aquilo que é seu com você, para você ser comissionado, não sei. Eu estou indo para a área mais do trabalho, do dinheiro. Mas isso você pode ir para todas as áreas. Às vezes, você está aí pensando, Senhor, a idade está passando, eu queria filhos, eu queria uma família, e até agora nada. O Senhor está dizendo a você o quê? Você não vai perecer. Você pode achar que as coisas não vão acontecer, ou não estão acontecendo. Mas a palavra é clara. Ele enviou o seu Filho único para que não pereçamos. E para que tenhamos vida eterna. E aí vem com bônus. Não é só uma boa notícia. Você não vai perecer. Você não vai perecer. E se perseverar até o fim, vai ter vida eterna. Pronto. Então, aquele medo que o diabo soprou dentro do coração, dizendo, ô Senhor, o dinheiro está acabando. Como é que eu vou fazer? Oh, meu Deus, eu vou ter que tirar fulano, meu filho, da aula tal. Ou eu mesmo vou ter que sair de tal coisa, eu gostava tanto, mas não posso pagar mais, mas não posso fazer mais. Meu Deus, eu vou ter que parar com isso, não posso mais pagar, não tem como e tal. Você tem que se agarrar nessa palavra de que você não vai perecer e que o Senhor pode sanar qualquer coisa. Basta uma ordem do dono de tudo e as coisas mudam. Às vezes aquilo é para testar mesmo você, até onde você vai. Até onde você é fiel. Você é fiel com a conta bancária cheia só? Com aquela comissão maravilhosa que entrou? Ou você é fiel também, quando você está ali pedindo a Deus e buscando saída? Senhor, eu não sei o que vou fazer. Senhor, eu não sei como que eu vou fazer para mudar isso. Aquilo que está faltando será suprido. E eu creio nisso com toda a força. Sabe por quê? Porque desde o início do ano nós temos recebido palavras, e a Bíblia vem trazendo palavras que dizem que os nossos celeiros não ficarão vazios, que quando estiver acabando o Senhor vai botar mais. Então eu não posso crer em outra coisa, a não ser nisso. Então se o seu celeiro está ficando vazio, o Senhor vai trazer mais. E aquilo não vai faltar. E você não vai ter que retroceder em nada. E você não vai ter que sair de nada ou parar nada, se assim crer nas boas novas do Senhor. Se crer que elas são para você. Então você tem que declarar no mundo espiritual: eu não vou perecer. O Senhor mandou o seu único filho para que eu não perecesse. Então eu não vou perecer. Em Filipenses 4:19. E o meu Deus suprirá todas as necessidades que vocês têm por meio das suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo. Então, tudo que está acabando, ou tudo que já acabou,
Sabe, igual a viúva lá do azeite? Mas eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha para fazer um pãozinho aqui, ó, para que a gente coma e morra. Pronto. Não, não é isso não. Aquilo vai multiplicar. Se você crê naquilo que o Senhor falou para você, naquilo que o Senhor disse, na promessa do Senhor, nas palavras que saem desse altar, em tudo que o Senhor tem nos dito e tem nos falado, aquilo vai se multiplicar. E aquilo que está acabando não vai acabar. E aquilo que já acabou vai dar para suprir, vai dar para fazer. Ele prometeu que suprirá todas as nossas necessidades. Qual é a sua necessidade? O que é que você precisa? Você sabia que você tem que escrever? Sabe por quê? Porque é comprovado. Isso é comprovado. Que quando a pessoa que escreve aquilo que ela sonha, ou aquilo que ela está precisando, como se fosse uma lista mesmo. Senhor, eu preciso disso. Como se você estivesse escrevendo uma carta para enviar assim para Deus, e falar assim, ó Deus, estou precisando disso aqui. E pessoas que escrevem são muito mais bem-sucedidas e realizam muito mais do que aquelas que só escutam e pronto. E vão embora com aquilo na cabeça. Ah, não precisa, eu gravo tudo na cabeça. Quando você escreve, você reafirma aquilo para dentro de você. Teve uma palavra, teve uma apostila da bispa, que ela veio explicando detalhadamente isso. Que tem até uma porcentagem ali, que eu não vou te dar a porcentagem certa agora, porque eu não vou me lembrar. Mas tem uma porcentagem de a quantidade de pessoas que não escrevem, a quantidade de pessoas que escrevem, de realizações é muito diferente. As que escrevem, as que anotam, as que estão ali relendo e reafirmando aquilo para elas, realizam muito mais do que aquelas que escutam e vão embora. Você sabia que você tem que fazer uma lista? Eu faço listas ao Senhor. Eu faço listas, eu faço desenhos, a minha agenda é perigosíssima. Se alguém encontrar, não mexe nela não. Você vai encontrar um livro de desenho ali. Bem feio, por sinal, que eu desenho muito mal. Mas Deus entende os desenhos que eu faço. Eu tenho desenho de tudo que eu quero viver. Tudo. Desenho. Olha, o ano passado eu fiz um desenho que eu queria poder levar minhas meninas para andar de avião pela primeira vez. Aí eu desenhei um aviãozinho e todas as carinhas no avião. Muito feio. Mas Deus entendeu. Deus ama desenhos. E enquanto às vezes eu vou ouvindo a palavra, eu vou lembrando daquilo, aí eu vou fazendo uns desenhos ali e tal. Eu vou fazendo meio escondido, não vai ver meu desenho não. E ali depois eu vou fazendo listas ao Senhor. Senhor, eu preciso disso para fazer isso. Senhor, eu tenho tal coisa para fazer e eu preciso desse suprimento. Senhor, eu preciso disso aqui para isso. Senhor, me ajuda a fazer isso. Senhor, não sei o que, não sei o que lá. E depois eu volto daquela lista e eu posso ir ticando ela. Isso aqui eu consegui, Deus já fez isso, Deus já fez isso, Deus já fez isso. Sim. Uma vez o Mu pegou uma lista minha, que eu até falei para ele, fiz uma lista, mas uma lista daquelas, hein, Murilo? Uma lista que só Deus pode realizar. Murilo leu a lista, ele falou assim, realmente, Deus pode mesmo. Depois de um tempo, ele leu a lista e ele viu lá um monte de... Ele falou assim, mas não é que você conseguiu mesmo? Eu falei, não falei que Deus ama listas? Deus ama listas de compras. É aquela lista de suprimento mesmo. Gente, parece uma coisa tão boba, mas é o que a bispa pregou no domingo. É o dia a dia. São as coisas ordinárias que dão certo. Sabe, aquela oração da manhã que você faz ao Senhor, ou aquela oração assim que você faz, que parece que suas palavras não estão nem saindo direito, você está falando tudo errado, mas o Senhor ouve seu coração. Sabe aquela lista que você faz ao Senhor, que parece tão boba, e o Senhor recebe aquilo como um ato de fé, como um ato profético, ou aquele desenho feio que se alguém vê, você vai passar vergonha mesmo. Ele olha aquilo como um ato de fé. Como se você... às vezes você fica esperando o culto terminar. Quando eu sair daqui eu vou imprimir foto tal, eu vou imprimir não sei o quê. E é ótimo que você imprima coisas, mas é ótimo que você faça. Porque às vezes você está aqui no culto, você está ouvindo, pega seus sonhos, seus projetos, seus desejos e tal. Quando eu sair daqui eu vou imprimir. Sai e não faz. Por isso que eu não corro risco, eu já desenho. Porque às vezes eu penso, quando eu sair daqui eu vou imprimir. Eu só tenho impressora aqui.
Aí eu saio daqui e vou para casa. Aí eu esqueci de imprimir. Oh, meu Deus, e agora? Amanhã eu vou imprimir. Aí amanhã eu esqueci de novo. Aí vai passando e passando e passando, para eu não correr o risco que eu já desenhei. Pronto, senhor, está aqui, ó. Já fiz. As coisas do dia a dia, as coisas ordinárias são as coisas que dão certo. Ah, fazer lista e tal. Vê? Vem e veja. Ah, mas foto? Vem e veja. É o dia a dia, é aguentando dia a dia, é vencendo dia a dia, que você chega onde você quer chegar. É focando aonde? No resultado. Qual era o olhar de Davi para todas as situações que ele viveu? Resultado. O que vai ganhar a pessoa que fizer isso, que acabar com esse gigante aqui? Isso, isso e isso. Ok, vou fazer. Foque no resultado. Foque naquilo que o Senhor pode fazer. Não de, meu Deus, é um gigantão, hein? É, pelo amor de Deus. Não, não vale tudo isso, não. Não vale não. Não, ele focou naquilo. O foco tem que ser no resultado, naquilo que você já obteve, ou naquilo que você ainda vai obter. O que eu vou ganhar fazendo esse propósito de 52 dias? Muitas vezes eu terminei o propósito de 52 dias e eu não consegui o que eu escrevi aqui. Mas eu ganhei maturidade, inteligência, visão, e eu enfrentei as coisas com muito mais coragem do que antes. Esses 52 dias, em especial, é os 52 dias do confronto. Eu estou vendo pessoas serem completamente confrontadas com aquilo que elas fazem, com o que faziam, o jeito que elas agiam. É um confronto mesmo. E eu estou achando maravilhoso. Ainda falei para o Mu. Falei, 52 dias, falei ontem, 52 dias, é os 52 dias do confronto. Do Senhor chegar e quebrar a pessoa internamente para ela entender tantas coisas que ela sai de lá outra. Quem não saiu uma pessoa transformada em 52 dias, não fez. Ai, não aconteceu nada na minha vida. Ai, você não fez. Eu sei que você não fez. Agora a pessoa que chegar meio mancando com uma bandeira assim, eu fiz 52, você fez, eu sei que você fez. Os 52 dias não foi para qualquer um mesmo. Ai, não sei o que aconteceu, não sei o que e tal, você não fez direito, só isso. Porque quem se colocou à disposição e profundamente, recebeu e mudou completamente, eu tenho certeza. Então, dessas boas novas que eu trouxe a você, essa é mais uma. Você não vai perecer. E o Senhor vai suprir todas as suas necessidades. Parece que eu estou retrocedendo e tal. Lembre-se que Ele vive. Essa é a primeira boa nova do Senhor. Ele vive. Então você pode crer no amanhã. Que as suas necessidades serão supridas, que aquilo que está faltando, o Senhor vai trazer, aquilo que está acabando, o Senhor vai multiplicar. E assim você tem que ir declarando o tempo todo na sua vida. Agora eu trago boas novas para quem já foi traído. Se eu perguntar aqui, alguém já foi traído? Não precisa levantar a mão, não. Não estou falando só de cônjuge, não, tá? Estou falando de pessoas ao redor. Estou falando por amigos, estou falando por um parente, por alguém do seu trabalho. Estou falando de coisas assim. Eu tenho uma boa notícia a você. Ele é fiel. Hebreus 10, 23. Agora podemos aguardar a salvação que Deus nos prometeu. Já não há mais lugar para a dúvida, pois aquele que prometeu é fiel. Quer uma boa nova a você? Ele é fiel. Ah, mas eu já fui traído por fulano tal. Ele é fiel. Ele não trai você, ele não faz fofoca, ele não conta mentira, ele não fica de joguinho, ele não fica de picuinhazinha. Ele é fiel e aquilo que ele fala, ele cumpre. Ele é fiel e ele não deseja ver a queda de um filho. Ele é fiel. Mas as pessoas que estão ao meu redor não são fiéis. Ele é fiel. O nosso Deus é fiel. Ele não tem amante. Ele não tem confidentes além de você. Ele não faz esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa quem faz é homens. Em geral, não estou dizendo que só homens têm amante. Mas também posso defender as mulheres, que as mulheres, enfim, você entendeu. Não vou nem estender isso aqui. Ele é fiel. Mas eu não posso confiar em ninguém. Em quem que eu vou confiar? A bispa disse,
num culto aqui esses dias, né? Parece que tem vezes que parece que a gente está mais seguro perto dos inimigos do que dos supostos amigos. Ele é fiel. O nosso Deus é fiel. Ele não faz joguinho, não. Ele não conta mentirinha, não. Ele não fica de conversinha, não. Conversinha paralela, sabe? Ele é fiel. Então, se você está num lugar, se você trabalha em algum lugar, aquelas pessoas estão ali, ó, uma tentando puxar seu tapete de um lado, a outra do outro e tal. Deus, Ele é fiel. Se eu estiver fazendo o que eu tenho que fazer, o certo, Ele é fiel. Às vezes você está ali no seu trabalho, você às vezes pode ser dono de um negócio e ajudou tanto alguém e fez tanto por alguém, e aquela pessoa está ali, ó, só esperando o momento certo para te dar o bote. Ai, meu Deus, olha só, não se pode confiar mais em ninguém mesmo. Não, pode confiar em Deus. Ele é fiel. Ele não vai trair você. Ele não vai passar você para trás. Deus não fica esperando uma oportunidade para puxar seu tapete. Ai, porque se o outro cair, eu vou crescer. Deus não faz isso. O desejo dele é que seus filhos cresçam, avancem, sejam pessoas bem-sucedidas, não só na vida financeira, mas na vida em si. Que seja uma pessoa respeitada, uma pessoa ouvida e bem-sucedida em tudo que faz. Agora você sabe. Quando você disser assim, ai, não se pode mais confiar em ninguém. Pode sim, em Deus. Ele é fiel. E essas são as suas boas novas. Ai, porque eu já tive um relacionamento e o fulano me traiu e agora não consigo confiar mais em ninguém. Olha o diabo botando na sua cabeça que ninguém presta, que ninguém serve, que ninguém dá certo. Ai, ninguém presta. Homem nenhum presta. Tem um monte de mulher que adora falar isso, né? Ai, porque homem nenhum presta. Gente, mas tem homem demais nesse mundo. Nenhum presta. Nenhum. São todos iguais. E aí? É uma mentira do próprio mal para ela, para largá-la sozinha mesmo. Aí toda vez que ela encontrar alguém que seja uma boa pessoa, uma pessoa que vai ajudar ela, que vai fazer ela, sabe, vai se unir a ela, vai formar uma família com ela, lá vem o diabo. Homem nenhum presta. Pronto, perdeu. Aquele que prestava foi para outra, que acreditou que ele prestava. E assim também posso dizer dos homens. Ou a frase clássica, ai, que a igreja não tem homem. Queria um homem da igreja, mas a igreja não tem homem. Não, você que não está olhando. Tem sim, muitos. Ai, que a igreja não tem nenhuma mulher. Vem no Forte Corajosa para você ver se não tem mulher nessa igreja. No Forte Corajosa desce mulher pelo telhado. Tem mulher, mas tem muita mulher. Não tem na igreja, porque você não vem no Forte Corajosa. Se vier, você não passa nesse corredor. Ali. Para você entender. Você que não está abrindo sua visão. Você que está ali parado num caminho e acreditou numa mentira tão grande que daqui a pouco você passa para frente ela como uma verdade. Como se estivesse ajudando alguém. Ai, amiga, acredita em mim. Homem nenhum presta. Não, isso já acabou na sua vida. Você é portadora de boas novas. Você não vai ficar falando para outra esse tipo de coisa, não. Porque você crê errado, você não vai tentar fazer a outra acreditar errado. Ai, porque homem... Ai, você sabe, né? Não sei nada. Ontem eu fui num lugar, fui fazer uma consulta, aí eu peguei o elevador errado, saí do elevador errado, fui para o certo. Quando cheguei no certo, o elevador subiu, fui. Quando eu saí da consulta, ao invés do elevador descer, ele estava subindo. Aí, estava lá no elevador, tinha mais 3 pessoas ali. Ó. Ai, né? Ah, o elevador está subindo. O elevador está subindo e tal, né? Ah, mas só um pouquinho a gente já desce, né? Então... Ah, pelo menos a gente sobe, pelo menos uma vez a gente sobe na vida, né? Pensei ali. Oh, Jesus, eu sou uma pessoa convertida, me ajuda. O Senhor tem colocado algumas coisas no meu caminho para treinar a minha boca mesmo. Para fazer minha boca fechar e falar assim, ó, fica quieta. Não fala, porque se eu falar o que eu quero, a pessoa vai precisar buscar ajuda aqui no Ministério de Vida. Uma pessoa que fala que só sobe na vida quando entra num elevador, você acha que ela vive o quê? Eu só subo na vida quando eu entro no elevador. Meu Deus, a gente tinha que ter vergonha de falar um negócio desse. Você tinha que ter vergonha de levar
péssimas notícias para as pessoas. E o bom é que os outros que estavam lá, e eu assim, Breno, ó, só pensando, Jesus, que eu vou falar aqui? Hein? Falar nada não, Deus abençoe, tchau. Ali. Uma pessoa que só sabe dizer para outra que homem nenhum presta, ou que não dá certo, ou que a gente não pode confiar. Não posso confiar mais em ninguém. Para com isso. Além de poder confiar em Deus, sempre há alguém que o Senhor coloca no nosso caminho, que vai nos ajudar. E essa boa nova é para você, para que você saiba que às vezes tem pessoas que estão ao seu redor que querem sim seu bem, que querem sim te ajudar. E você foi tão ferida, foi tão machucada, foi tão magoada, que agora o seu olhar está como se ninguém prestasse. Então, essa boa nova não é só para você sair falando assim, Deus é fiel, Ele é o único fiel, e tal, não sei o quê, e tal, não sei o quê. É para você também mudar a sua visão e pensar, será que eu também não estou projetando nas pessoas um monte de ferida que eu tenho, que eu ainda não fui curada? É dispensar. Você precisa que um coração seja trocado? Eu tenho uma boa nova para você. Ezequiel 36, 26 diz, darei a vocês um coração novo. Darei a vocês um espírito novo. Em vez de terem corações duros como pedra, vocês receberão corações de carne. Eu dei uma pincelada nessa palavra semana passada, mas eu torno a dizer a você. Sabe aquela pessoa que você tem orado tanto, que você tem pedido tanto por ela, e às vezes passaram-se anos e ela não evoluiu em nada, e você pensa assim, Senhor, não sei o que fazer, muda a sua oração. Peça ao Senhor para que Ele troque aquele coração. Não que, Senhor, muda o fulano, faz o fulano fazer isso. Não, pede ao Senhor, Senhor, troca aquele coração. Senhor, troca aquela personalidade. Tira aquela personalidade de colérico, nervosinho. E põe uma personalidade mais leve. O Senhor pode fazer isso. Senhor, troca a atitude do fulano. O Senhor pode trocar. Eu não quero que ele evolua, não. Eu quero que seja trocado. Troca aquele coração. Troca o jeito daquela criatura. Troca. E pedir para você também. Porque se só o outro precisa mudar, você também precisa rever algumas coisas. E pedir ao Senhor, Senhor, muda a minha personalidade, troca a minha personalidade. Se for preciso, troque o meu coração, porque o meu coração está tão duro, tão rochoso, que eu estou perdendo grandes oportunidades, eu estou perdendo grandes coisas, por causa de um coração duro, de pedra. Então arranque esse coração de pedra e coloque um coração de carne. Porque eu não quero perder tempo e eu quero passar nesse portal. Deus é o único que tem poder de trocar um coração. Se pudesse, a gente enfiava a mão em uns assim, e arrancar, falava, vai, pelo amor de Deus, deixa eu arrancar esse cubo de gelo aqui. Mas o único que pode entrar e trocar um coração, e trocar uma personalidade, e trocar um jeito, é o próprio Deus. Como eu falei semana passada, às vezes você está falando, e não está chegando a lugar nenhum. O único que pode chegar em lugares que você não está chegando é o próprio Deus. Aquela pessoa mais dura, que você olha e fala, essa não. Não, essa, pelo amor de Deus, essa não muda. Meu Deus do céu, o Senhor vai ter um trabalhão com essa aqui, viu? Pois o Senhor faz. O Senhor muda. Você sabe que por muito tempo, eu pensei isso da minha mãe. Por muito tempo, quando eu cheguei no ministério, eu pensei que a minha mãe não poderia ter um coração trocado. Eu pensava, não porque ela era a pior pessoa do mundo, mas porque ela tinha um coração duro. Sabe aquela coisa que não entrava? A igreja faz lavagem cerebral nas pessoas. É nessa linha. Porque a igreja está lavando sua cabeça. Quem dera. Se a igreja tivesse o poder de bota a cabeça aqui, você sai com outra cabeça, nossa, meu Deus do céu, é bem mais simples do que o processo que você tem que passar. E eu sempre pensei, por um tempo eu pensei, falei, eu até às vezes tentava falar, aí algumas vezes eu falei assim, quer saber, eu vou parar de falar porque ela não está querendo ouvir. E um dia, num propósito 52 dias,
ela me liga e fala assim, ó, eu vou fazer esse propósito. Pensei eu, gente, que é isso? Realmente Deus chega em lugares que a gente não chega. E ela fez o primeiro. E aí ela permaneceu e fez o da mudança. Aí ela fez o do início do ano. Aí, de repente, eu terminava um culto e já tinha uma mensagem ali. Nossa, que palavra bonita. Gente, que um profeta não tem honra na sua própria casa. Pensei eu, que isso? Ah, porque eu ouvi, e eu ouvi o que a bispa falou, e às vezes eu ligava para minha mãe não atendia. Ah, eu estava na igreja? Olha! E assim foi. E assim foi. E aquele coração de pedra foi trocado por um coração de carne. E hoje minha mãe é obreira. Eu tenho uma mãe que foi consagrada como obreira. E sabe aquela pessoa que você fala assim, esse não, eu já falei isso para alguém. E Deus entra e troca aquele coração. Ela precisa ter vontade de ter aquele coração trocado, e quem coloca a vontade é o próprio Deus mesmo, e pessoas que a ajudem a fazer aquilo. Minha mãe teve um grande aliado lá em Rio Preto, que foi o Vitor, que toda vez que eu falo com o Vitor, eu agradeço ele com toda a minha força, porque ele fez algo para mim, ele fez para mim. Ele fez para ela, mas para mim. Esses dias eu recebi um vídeo dela fazendo evangelismo na rua e dançando no sinal ali, dançando e tal, não sei o quê. Sabe quanto tempo faz que eu não vejo minha mãe dançar? Não sei dizer a você se eu já vi ela algum dia dançar. E ela dançando no sinal, e fazendo evangelismo, e indo de carro em carro, entregando panfleto, e aquilo, óbvio, que mexeu comigo, porque minha mãe trabalhava de entregar panfletos, junto comigo, inclusive, que eu ia atrás. E eu achava aquilo o máximo. Ela entregava em um carro e eu entregava em outro. Ali. Esse era o trabalho dela. E hoje, ela faz isso para honrar o nome do Senhor. A minha mãe, com quase 70 anos, está tirando o primeiro passaporte. Você sabe por quê? Porque quando a gente acha que a nossa vida está afindando, lá vem o Senhor mostrando que não há fim para as coisas que Ele faz, para as bênçãos que Ele faz, para as transformações que Ele faz. Às vezes você está pensando que alguém, ai, velho, nossa, já passou de hora, já é velhinho, com essas mesmas atitudes e tal. Aí vem o Senhor, troca aquele coração. E aquela pessoa começa a realizar na flor da idade. Ela começa a fazer na flor da idade. E foi ela, com o seu grande aliado Vitor, o Vitor começou carregando a maca junto com ela, e agora eu creio que ela vai está carregando já a maca sozinha. Mas o quê? Uma pessoa que viu um leproso, e ninguém queria aquele leproso, e aí veio uma pessoa e tem a mesma atitude de Jesus. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Eu quero. Então Ele troca corações, jeitos, personalidades de pessoas que você jamais pensou ver fazendo o que você está vendo. E se você perdeu a esperança com alguém, essa é boa nova para você. Essas são as boas novas do Senhor. E se você perdeu a esperança em alguém, e às vezes você olha para aquela pessoa e fala, já passou de tempo, não dá mais certo não, esse aqui eu já desisti. O Senhor não desiste de ninguém. E Ele tem a capacidade de trocar corações tão duros, tão rochosos, por corações de carne. E que amam fazer a obra. E que são pessoas tão disponíveis, porque encontraram um amor que nunca tinham encontrado na vida. Que é o amor do Senhor. O amor do Senhor é aquele amor que você nunca encontrou na vida. Sabe aquele amor? Você acha que é um amor de conto de fadas? E aquele amor, ai, porque eu sonho em viver isso. É o amor de Cristo. É esse. Esse que faz você mudar tudo que um dia, tudo que você já pensou que fosse ruim, ou que não dava certo, ou que não sei o quê. O Senhor transforma aquilo em algo que você ama fazer. E eu trago mais boas novas para você. Se você está com problema com filhos, com algum parente, com algum familiar, em Hebreus 6,13 diz assim, quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior, por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, esteja certo de que o abençoarei, e farei numerosos os seus descendentes.
E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. O Senhor vai abençoar os seus descendentes. Sabe aquele filho que você já perdeu a esperança? Ou aquela mãe, ou aquele pai, ou aquele marido, ou aquele irmão, ou aquele familiar próximo a você? O Senhor vai abençoar a sua descendência, se permanecer firme como foi Abraão. Permanecendo firme, você verá os filhos dos filhos serem abençoados. Você terá o prazer de ver, numa vigília da virada, por exemplo, você, seus filhos, seus netos, todos de joelhos dobrados, honrando a Deus e entrando no ano na presença do Senhor. Isso é uma coisa que eu peço muito a Deus, é isso. Senhor, eu quero ter a honra, o privilégio de que eu já dobrei os joelhos em vigília da virada sozinha. Eu já passei viradas na igreja sozinha, que a minha mãe só me acompanhou até a igreja, para eu não passar o caminho escuro sozinha, e eu já passei aquela vigília todinha sozinha. De eu chegar e ter um lugar na igreja, opa, ainda bem, era o meu, que estava esperando. De na hora do Feliz Ano Novo, um se abraçou daqui, o outro se abraçou de lá, Feliz Ano Novo. Sabe quando fala assim, ó, fala pro fulano do lado, fulano fala com um, fulano fala com o outro, você fica aqui, ó. Vou falar com quem, gente? Todo mundo já encontrou seu par? E na vigília da virada, geralmente, senta um do lado do outro, familiares. Feliz Ano Novo, e abraça um aqui, e abraça um lá. Eu já passei vigília da virada sem ninguém. E aí o Senhor transformou, porque as boas novas do Senhor é que Ele dá ao solitário uma família. Aí eu comecei a passar a vigília da virada com o Mu, só eu e o Mu. Feliz Ano Novo, olha eu e o Mu ali. Aí o Senhor transforma, porque Deus não se cansa de abençoar. Agora passa eu, o Mu, aquelas crianças e a minha família gigante que você vê aqui no altar. Que termina, vem todo mundo para o altar e você vê o tamanho da minha família. Para quem começou passando a vigília da virada sozinha, olha só o que Deus faz. Ele dá ao solitário uma família. E ali, Ele mostra mais uma vez que se perseverar firme, Ele vai abençoar e abençoar os seus descendentes. E é isso que eu peço ao Senhor. Senhor, eu quero mais. Eu quero minhas filhas com os meus genros. E eu quero os meus netos. E assim, os meus bisnetos, porque estarei aqui em nome de Jesus. Projeto 120, eu estou nessa fé. Em nome de Jesus. E aí eu trago para você que às vezes está com dificuldade, até de respirar, de tantas coisas que têm acontecido, em Gênesis 2:7 diz: então o Senhor Deus formou o corpo humano do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e ele tornou-se um ser vivo. Ele soprará fôlego de vida para você que tem dito que, Senhor, parece que eu não consigo nem respirar. São tantas coisas que parece que está me faltando ar. Ele sopra o fôlego de vida em suas narinas. Ele tem o poder de fazer você voltar o ar. Ele tem o poder de quando você está se sentindo submerso, de quando você está ali submergindo, sem respirar. Ele tem o poder de trazer você de novo e fazer você voltar a respirar. Receber um diagnóstico médico ruim, algo que você não estava esperando. Pô, Senhor, o Senhor falou de boas novas, eu saio do médico e recebo más notícias. João 11:4. Mas quando Jesus ouviu isso, disse: o propósito da doença dele não é a morte, mas a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dessa doença. Esse versículo não precisa nem de explicação. Você que recebeu um diagnóstico médico, o Senhor está dizendo que essa doença não é para a morte, mas para a glória do Senhor. Esse foi o versículo que eu recebi do próprio Deus com a minha filha internada. Quando eu disse ao Senhor, Senhor, o que o Senhor vai fazer com isso? Eu abri a Bíblia e saiu exatamente esse versículo. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. E eu sabia que o Senhor estava falando comigo ali. Esse versículo não há explicação. Eu tenho boas novas também para quem foi abandonado. Salmo 68:5. Pois Ele é o Pai dos órfãos. Ele faz justiça às viúvas. Deus cuida deles na sua santa habitação. Eu trago a você. Não teve um pai? Ele é pai de órfãos. Foi abandonado?
Ele não abandona você. Ele faz justiça às viúvas. Sabe o que significa viúva? Viúva não é só aquela que perdeu o marido, é que perdeu estrutura. Ela perdeu a estrutura terrena dela. Por isso que quando fala aqui da palavra de viúvas, a viúva saiba que aquela mulher perdeu toda a estrutura terrena dela, de alguém que trazia comida, que trabalhava, que fazia isso, que fazia aquilo. De repente, aquela mulher se vê sozinha para lidar com um monte de situações. É isso. Ele faz justiça às viúvas. E você, viúva, não é só porque seu marido morreu, porque às vezes seu marido nem morreu, mas ele está lá. Não está servindo para muita coisa. E está sem estrutura. E a estrutura está toda sobre você. Deus cuida deles na santa habitação. Se sinta um privilegiado por ter sido órfão. Não fica aí se sentindo uma vítima, não. Porque meu pai me abandonou, porque eu não tive pai, porque meu marido faz isso e tal. Não se sinta uma vítima, se sinta um privilegiado. Porque o Senhor cuida dessas pessoas com um amor ainda maior, eu posso dizer. Deus ama os órfãos. Deus ama as pessoas que não têm estrutura, que às vezes parece que não tem ninguém, mas tem. Deus cuida deles, da sua santa habitação. Ele está olhando, ele olha de uma maneira especial para esses. E, para finalizar, o último e melhor versículo de todos para mim. Toda vez que eu ouço esse versículo, eu sinto algo dentro de mim mesmo, e hoje já não está precisando de muito para eu poder, né? É Apocalipse 22:12. Escutem, eu venho em breve, a minha recompensa está comigo, para retribuir a cada um de acordo com as obras que praticou. Quer boa, melhor notícia do que essa? Ele vem em breve. Ele vem nos buscar. E Ele vem buscar você, Ele vem buscar a mim. Você tem noção da grandeza de tudo isso? Do Deus que criou tudo que você conhece, foi o nosso Deus que criou, e Ele te chama pelo nome, e Ele conhece você? Você tem noção? Às vezes você olha alguém na televisão, e ela está tão distante, que se falar assim, você conhece a Mariana? Hã? Que Mariana? Não conhece. E aquela pessoa nem tem tanta importância. Mas o Deus que é dono de tudo, que criou tudo, conhece você? Sabe o seu nome? Ele sabe o seu nome. E Ele te chama pelo nome. Você quer melhor notícia do que essa? Venho em breve. Em outras traduções diz volto logo. Então quer dizer que Ele volta. Se Ele diz que volta, Ele volta. Se Ele diz que vem nos buscar, Ele vem. E se Ele diz que traz junto uma recompensa para distribuir para aqueles que esperaram nele fielmente, Ele vai trazer. Então não perca as esperanças, não. Esse é um culto de boas novas a você. Olha quantas boas novas você recebeu hoje. Essa doença não é para a morte, é para a vida. É para a glória de Deus. Essa pessoa que você já desistiu, Deus não desistiu dela. E pode fazer uma grande obra. Esse suprimento que parece que está acabando e não vai ter mais nada que possa restituir, ou voltar, ou suprir aquilo, o Senhor está dizendo que você não vai perecer. Você não vai morrer no meio do caminho, no deserto, sem água, com sede. Ele está dizendo que todas as vezes que você diz, Senhor, é tanta coisa, parece que eu estou atolado de tanta coisa e tal, que Ele devolve o fôlego de vida, é só você pedir. Senhor, me dá o fôlego de vida, sopra o fôlego de vida em mim. É só você pedir. Ele está dizendo que seus pecados foram perdoados e que Ele não se lembra mais. Arrependa-se, siga e não peques mais. Ele está dizendo que mandou o nosso Jesus Cristo para nos salvar. E Ele está dizendo que, se Ele vive, você pode crer que amanhã tem jeito ainda. Tem saída. Sabe quando acontece algo e você fala, acabou. Está dizendo que não acabou. Que tem jeito, porque Ele vive. Mas como que tem jeito? Porque Ele vive. É por isso. Então coloque-se em pé, por favor. Pegue o seu propósito.
E eu oriento a você depois que você faça a sua lista a Deus. Faça seus desenhos também. Ninguém precisa ver. Só você. Eu acho muito bom, sabe por quê? Que eu falo assim, faz seus desenhos, ninguém precisa ver. Aí às vezes passa alguém na fila de unção, ó pastor, ó, e eu vejo os desenhos de todo mundo. É isso mesmo, faz mesmo, desenha mesmo. Que dá certo. E faça a sua lista de o que você precisa de suprimento. O que você precisa que Deus faça? Ele faz. Mas coloca tudo, hein? Ai, não vou pedir isso aqui não, porque isso aqui esqueceu que seu pai é o dono do ouro e da prata, que seu pai pode todas as coisas. Você esqueceu disso? Esse é um culto de boas novas para nós. Você que faz tempo que não recebe uma boa notícia, que não recebe algo assim que vem e que você grita de alegria, como foi dito no culto sexta. Sabe aquela notícia que você sai assim e fala, nossa, meu Deus, não estou acreditando. A pessoa, quando ela recebe alguma coisa assim, sabe o que ela faz? A primeira coisa, eu estou fazendo isso para você. Mentira. Uai, então se é mentira, então. Ou, eu vou fazer isso aqui para você. Não precisava. Então tá bom. Precisava sim, precisava sim, precisava sim. Receba aquilo que o Senhor está trazendo a você. Boas novas, boas notícias. Para quem estava sem esperança, para renovar as forças e renovar a esperança. Eu aconselho você depois fazer a sua lista de boas novas. E pedir ao Senhor. Senhor, precisando disso, Senhor. E vai ele sempre, igual um filhinho pequenininho. Vai sempre ele. Você já viu minha lista? Você já leu? Vai lá no outro dia. Senhor, o senhor já leu? Já li. Lê de novo. Lê mais uma vez. Tenta falar para uma criança, fazer uma promessa para uma criança para você ver só, se ela não vai te perseguir. Te perguntando toda hora. Já está na hora? Nós já vamos fazer? Nós vamos fazer? Você já fez? A Ana chegou com um livrinho de receita para mim. Que ela fez no Manaim. Receitas que você reaproveita, né? Cascas, alguma coisa assim. E ela falou assim, mãe, no dia que ela me apresentou o livro, ela falou, mãe, você vai fazer? Falei, Ana, posso tentar, vamos ver e tal, né? Hoje de manhã, ela sabe que eu não fiz. Estou lá, ela chega com o livrinho assim, ó. Você já fez? Não, minha filha, calma, vamos ver isso aqui para a gente fazer e tal. Você sabia que dá para fazer isso? Isso ela foi me falando a lista. E certeza que daqui a pouco ela vai vir de novo com o bendito livro aqui, ó. Você já fez? Então, meu Deus, enquanto eu não fizer, ela não vai parar. Que é exatamente assim que você tem que fazer com Deus. Oi, Deus, sou eu de novo, ó. Já leu? Já viu minha lista? O senhor já viu meu desenho? Como uma criança. Porque sabe por quê? Porque a palavra diz que aquele que não se tornar como criança não vai herdar o reino dos céus. Então, às vezes você pode estar ouvindo e falando assim, que isso, bobagem. A Bíblia diz isso. Tenha a fé de uma criança. Creia que Ele vai ler a sua lista, que Ele vai ver os seus desenhos, que Ele vai ouvir suas orações, que Ele vai ouvir aquilo que você está pedindo. E vai fazer para você como um Pai bondoso e misericordioso que Ele é. Senhor, meu Deus, eu venho diante do Senhor agora agradecer mais uma vez esse culto, meu Deus, de boas novas. O Senhor diz que nos traria boas novas e eu acredito nelas. Eu creio, meu Pai, nas boas notícias que acalmam corações, que acalentam, meu Deus, almas cansadas e abatidas. Eu creio, meu Pai, em boas notícias que levantam pessoas, que fazem elas, meu Deus, serem até batizadas no Espírito Santo de tanta alegria. Eu creio em boas novas e creio em tudo que o Senhor tem nos prometido. Essas são só algumas das boas novas que o Senhor nos promete nessa palavra. Então eu creio, meu Pai, que amanhã vai ter um amanhã abençoado, porque o Senhor vive. Eu creio que diagnósticos médicos cairão por terra para mostrar o poder do Senhor e as coisas que o Senhor pode mudar. Eu creio, meu Deus, que o Senhor é o Pai de órfãos, que o Senhor ama, meu Pai, e cuida deles, da sua santa habitação. Eu creio que o Senhor cura corações, troca corações rochosos por corações, meu Deus, de carne, dispostos a abençoar, rendidos aos seus pés em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Espírito Santo, que o óleo não vai se acabar
acabar, que o azeite não vai secar. Eu creio, meu Pai, que aonde não há suprimento, aonde as coisas estão acabando, o Senhor vai trazer boas novas. Eu acredito, meu Deus, que as boas notícias que o Senhor vai nos trazer vão superar, meu Deus, todos os dias de guerra, de luta, de mentiras do mal, em nome do Senhor Jesus. E que é o dia a dia, esperando no Senhor, servindo ao Senhor, esperando fielmente no Senhor, acabando mais um dia e começando mais um dia, na esperança, na expectativa de que hoje, meu Deus, as coisas vão ser mudadas, de que hoje as coisas serão transformadas. Eu creio nisso, meu Pai. E tomo posse, eu tomo posse de boas novas para o seu povo. Eu tomo posse de boas notícias chegando de longe. Tomo posse, meu Pai, que o seu povo vai dar gritos de alegria com boas notícias, com coisas que chegaram para acalmar a alma, acalmar o coração, acalentar, meu Deus, um espírito abatido. Eu peço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, sopra o nome do seu povo em ouvidos poderosos. Abra portas que só o Senhor pode abrir, muda situações que só o Senhor pode mudar. Meu Deus, traz esperança, meu Deus, ao abatido. Levanta aquele, meu Pai, que tem se sentido cansado e desanimado. Ajuda o seu povo em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos, meu Pai, da sua ajuda. E se o Senhor não nos ajudar, não há sentido. Se o Senhor não estiver no nosso futuro, não há porquê. Meu Deus, se o Senhor não for conosco, nós não queremos ir. Meu Deus, se o Senhor não estiver lá, eu não quero ir. Eu quero estar aonde o Senhor está, aonde o meu Deus, o nosso Deus, traz a sua presença, a presença que acalma, a presença que traz segurança para aquele que se sente inseguro. Então eu creio, meu Pai, num povo portador de boas novas. E não só isso, num povo recebendo boas novas também. O Senhor nos prometeu, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor nos prometeu na sexta-feira boas notícias, boas novas. E eu tomo posse, meu Pai, não só para mim, mas para a vida do seu povo, em nome do Senhor Jesus. Boas novas, boas notícias chegando, portas abertas, coisas sendo mudadas, situações sendo alteradas, corações sendo quebrados, mudanças, meu Pai, específicas, sonhos sendo realizados, filhos, meu Pai, sendo transformados, casamentos restaurados, lugares restituídos, aquilo que lhe foi tirado, sendo devolvido, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, meu Pai, que o Senhor pode fazer todas essas coisas. Eu sei que pode, porque o Senhor é fiel. O Senhor não retrocede, o Senhor não volta atrás nas promessas. E se o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Eu abençoo cada propósito, cada projeto e declaro, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, sonhos reconstruídos. Aquela resposta que ela tanto precisava chegando. Ajuda, suprimento e favor. O favor que vem do Senhor, que vem do céu. Que ninguém pode superar o favor que vem do Senhor. E eu creio nisso. E eu agradeço, Senhor, porque sei que o Senhor tem falado profundamente conosco. E eu aguardo ansiosamente por boas novas para o seu povo. Grandes testemunhos, meu Pai, de pessoas trazendo boas notícias e dizendo: o Senhor fez, o Senhor faz. Foi nos 52 dias que essa situação foi transformada, mudada, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Espírito Santo, por nos trazer tanta esperança de que o Senhor vive e nós podemos crer no amanhã em nome do Senhor Jesus. Obrigada por tudo. Eu te amo, eu te agradeço e creio, meu Pai, em grandes respostas em nome de Jesus Cristo. Amém.